aqui é a Daiane Luiz e esse é o Endorfina Podcast. Eu queria ser técnica de ginástica, né? E a minha conexão com a ginástica, eu sempre fui muito, como é que eu vou falar assim, muito focada. Quando eu escolhi um esporte, eu não sei o que a vida te leva. Foi um pouquinho, a minha vida familiar foi um pouquinho meio bagunçada, Altos e sabe? baixos. Altos e baixos. Meu pai era alcoólatra, eu tive muito problema, meus pais se separaram, eu fiquei morando sozinha um tempo, fui morar com a minha técnica de ginástica, sabe? Eu tive muitos altos e baixos emocionais na minha adolescência, entendeu? Então, assim, vida dupla, eu brinco que eu até hoje eu contei pra minha mãe já isso, mas nem ela acredita. Eu falei, claro que eu não ia contar. A minha vida dupla de adolescente, que você é atleta e ao mesmo tempo você vai sair final de semana beber, encher a cara com os amigos, entendeu? Tipo, eu brinco que eu tinha com 15, 16 anos, eu tinha essa vida dupla. Porque era a fase que eu tava passando difícil na minha família, com meu pai, que você demora como adolescente a entender que o alcoolismo é doença, que o alcoolismo não é uma coisa tão controlável assim. E era um estresse muito grande dentro de casa. Então, né, daí eles se separaram. Então, foi toda uma fase com 15, 16 anos que eu passei, que ao mesmo tempo eu usava o esporte como um cano de escape. E aí eu descobri a natureza nesse cano de escape. Quando começaram os amigos, começaram, vamos acampar, não sei aonde, lugares próximos a Curitiba, que é fácil pegar o ônibus e ir. E eu comecei a acampar e conhecer esse mundo. E eu me apaixonei e me senti em casa, me sentia. A natureza traz paz, né? Isso Traz que eu ia falar, calma. né? Você tinha uma realidade na tua vida familiar que era confusa. A hora que você vai para a natureza é uma paz, né? Assim, é uma É outra uma realidade, né? paz. E aí eu descobri essa realidade, eu comecei a fugir para ela. Eu comecei a fugir disso, porque daí com 17 anos, eu já tinha ali, comecei a trabalhar já com 16, já saí de casa, porque daí fui morar com uma amiga, fui morar com a minha treinadora, porque minha mãe foi para um lado, meu pai foi para o outro, sabe? Porque daí minha mãe se separou, e daí meu pai também, né? Os dois se separaram, meu pai ainda estava brigando com o alcoolismo, minha mãe resolveu passar o estresse dela voltando para Rio Negro, e eu fui morar com alguém. Fui morar com a minha técnica de ginástica, que é a minha segunda mãe, né? Eu tive a sorte de ter esse ser humano perto de mim que realmente me deu muito suporte emocional nessa fase difícil. E ao mesmo tempo eu estava ainda na ginástica, entrei para a faculdade e, e aí eu estava assim, tipo, conhecendo o esporte, né? Aí amigos da faculdade no primeiro ano escalavam. E aí que eu conheci a escalada. Então, eu tinha 17 anos, tipo, com 16 eu tive as minhas primeiras experiências de escalada e trilha. E daí, com 17, quando eu entrei pra faculdade, eu conheci mais gente ainda, né? A energia das coisas, né? Você vai conectando daí, né? Claro, é uma coisa Aí leva a outra. conheci os escaladores da faculdade e comecei a escalar. E aí foi, né? Daí começou as competições de escalada em Curitiba. Daí eu comecei a entrar para esse mundo, né? Saí do mundo da ginástica e entrei pro mundo da montanha e da escalada. E a ginástica você Então, também não pode fazer, assim, eu imagino que você não vai ser ginasta com 25 anos, com 30 anos. eu poderia, tipo, e o mais engraçado de tudo, né? Eu sou baixinha, baixinha, fortinha. Eu sou o perfil da ginástica olímpica, fisicamente. Mas eu entrei na ginástica rítmica, porque o colégio oferecia ginástica rítmica. E eu não lembro E agora eu, quais são as diferenças. Quais a são, diferença, basicamente? a ginástica olímpica, que é o que a gente tá vendo na TV direto, e agora com a Rebeca, com esse monte de atleta maravilhosa que surgiu, a ginástica rítmica é aquela que tem bola, fita, Ah, claro, corda, claro, claro, sabe? é. Tem os aparelhos. E as Que é meninas são linda, né, longe. assim, é uma modalidade, meu, Não, eu fantástica, sou cara. apaixonada por ginástica, porque, assim, como colégio, a minha mãe começou a me botar na ginástica olímpica. Mas aí a gente não tinha como ir, eu não tinha como ir sozinha pra ginástica. Hoje em dia chama ginástica artística, se eu não me engano, Ginástica não é mais artística, ginástica na rítmica, é. olímpica, é. Então, assim, a ginástica, eu falei, então eu vou pra que dá pra fazer, que é na escola. Eu tinha 10 anos. Então eu falei assim, então essa é fácil, fico na escola direto. E por causa dos meus BO em casa, eu ficava muito. Eu passava direto do treino do meio-dia, quando acabava a aula, eu nem ia para casa. Eu ficava direto, treinava com o pessoal da tarde. Então eu fiquei muito amiga da minha técnica por causa disso, porque eu era a única que ficava a tarde inteira treinando. Passava o dia no colégio e passava o dia treinando. Então eu me tornei uma boa atleta de ginástica rítmica, não pelo meu biotipo, que era o oposto. que essa ginástica ela é mais, as meninas são magras, longilíneas, né, Longilíneas, compridas. é. E eu não, eu era baixinha, fortinha, mas eu arremessava os aparelhos muito bem, eu rolava rápido, eu saltava rápido.
Então, assim, eu tinha um outro perfil fisiológico, mas que estava funcionando. E como eu treinava muito, quando você treina muito, você fica teimoso, né? Você vai bem porque você teima, vou fazer e Exato, é a vai. persistência, É a isso. persistência. Então, eu treinei até os 17, eu participei de campeonato brasileiro, nossa, participei de muitos campeonatos, assim. Então, começou a minha vida de competição por causa da ginástica, né? E aí, quando entrei para faculdade com 17 anos, eu comecei a pedalar, porque, né, eu não tinha muito dinheiro, então eu tinha que andar de bicicleta. Eu levava 1 hora para ir para faculdade de bicicleta, 1 hora Caramba, para voltar. longe. E aí, foi quando eu comecei a ficar resistente e forte pedalando, né? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.